Estou tendo uma honra, na verdade, muito grande aqui. Um amigo, professor aqui do Elite, resolveu entrar também na live, também de educação física. E ele é também professor de educação física, Valmir. Tá aí, ó. Ele até escreveu Bom dia. Oi, Valmir, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Júlio. Tudo Bom bem, dia, Eduardo, Valmir? se estiver por aí, tudo bom? Cara, eu estou aqui, eu estava observando, até tentei chegar no horário, mas eu fiz um exame laboratorial, então vim correndo aquela agonia, cara, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que ouvir, pois quando eu vi o anúncio da sua live, eu pensei, pô, é minha área, então há uma oportunidade de ver pontos de vista diferentes, relembrar coisas na qual você tocou aqui, passo também na minha área, eu estou chegando a 12 anos de formado agora, e cada ano, cada passo é uma construção diferente. E, cara, eu vou te parabenizar, mas ao mesmo tempo eu acho que não deveria parabenizar pela essa questão de você ter que lidar com isso. Então eu vejo uma coisa muito, tinha que ser uma coisa muito igualitária. Essa questão de você ter que dar um pouco a mais pelo fato de você ser negro, pelo fato de sofrer o preconceito na profissão. Então eu sempre enxergo isso como uma coisa que muitos de nós, quer dizer, não deveria passar. Mas, cara, parabéns pela sua luta, parabéns principalmente por não desistir. E uma coisa que você falou que, cara, eu adorei e encheu meu sentimento, encheu até meus olhos, é o amor pela profissão, cara. A gente é movido pelo amor, a gente é movido pelas conquistas que a gente testemunha e às vezes nós mesmos somos aquela clássica testemunha ocular daquela situação. Então, o amor que a gente tem pela profissão, o amor pelo que a gente faz, o carinho que a gente tem, cara, é algo que nos alimenta. Aí, você estava falando dessa questão do convívio e tudo mais, me fez ter o pensamento do olhar na criança, cara, porque a criança não nasce, digamos assim, com aquele clássico preconceito, com aquela clássica diferenciação. Por isso eu digo que o trabalho de base, o trabalho ali embaixo, o trabalho com os pequenos é algo fundamental porque eles são originais, sabe? Então, a partir do momento que a gente investir nessa questão das crianças, de transmitir o conhecimento, o racismo, assim como outros temas, né, na minha opinião, devia já ser discutida ainda na educação física infantil, no Fundamental 1, para justamente poder fomentar ideias, fomentar pensamentos diferentes. Eu sou sempre a favor dos meus alunos. Não tem essa questão de pensar igual, você pode pensar diferente desde que você entenda o ponto de vista do próximo. Isso é primordial, isso aí é algo fabuloso que tem que fazer parte na formação do aluno. E como professor, eu também trabalho no nosso trabalho com academia, trabalho com equipes esportivas, e literalmente tudo que você falou é verdade, eu já vivenciei. Na academia onde eu trabalho, eu trabalho com uma pessoa negra, e tipo, ele é o meu melhor contato, uma das melhores pessoas que eu bate papo, que eu troco ideia, por justamente ele. Pô, Valmir, eu comecei na minha profissão assim, pô, eu moro na Baixada, moro em Belfor Roxo, comecei no Clube de Regata do Flamengo como auxiliar de serviços gerais, aí eu fui estudando à noite, tive que trabalhar, vi pegando um estágio, e, Valmir, o maior orgulho que o pessoal lá do chama ser professor. Cara, quando ele me ligou falando essa situação, minha vontade era de chorar junto com ele. Porque desde o estágio que ele começou lá na academia, eu fui acompanhando esse processo, eu vi como é difícil, eu vi como a luta dele é grande, sabe? E quando você alcança um resultado sem desistir do esforço e da sua dedicação, cara, quem testemunhou essa situação, tu fica, caramba, meu Deus do céu, eu me vejo privilegiado, sabe? Privilegiado no sentido de que eu vejo que o esforço dele foi dobrado, aquilo que você falou, justamente por todas essas questões de ser negro ou de ser pobre, para poder lidar com essa situação, cara. E, cara, parabéns, pode, a sua história, o seu relato, a sua dedicação para é algo cativante, cara. Eu tô fabuloso aqui com tudo que eu vi. Opa, bom dia, né, meu amigo? Colega de profissão, né? Bom dia, obrigado. Sim. Muito obrigado por assistir a live. Eu fico muito feliz, principalmente de dividir, ter essa troca com um colega de profissão, né? Você falou sobre uma questão sobre o amor pela profissão.
Pô, cara, eu sou muito ligado à identidade de África, sobre cultura, e isso é algo que a gente fala muito, sabe? Sobre a questão do amor, da espiritualidade, sabe? Cultuar isso e quanto é importante a gente trabalhar isso nas crianças. Então, eu acho isso importantíssimo. A gente precisa, sabe, estimular o pensamento crítico dessa criançada, sabe? As coisas não Uhum. são para ser engessadas assim, sabe? E eu acho que a gente vem passando por um processo de engessamento das nossas crianças, sabe? E elas já estão muito novas reproduzindo esse tipo de comportamento. E isso é uma coisa que me incomoda e que a gente, como profissional de educação física, né, que a gente trabalha com o corpo, a gente tem uma importância muito grande, né, com as crianças. Sobre o seu colega, parabenizar, né, seu amigo que trabalha com você. Eu acho importante a gente contar esses relatos. A gente precisa cada vez mostrar para a sociedade que a gente não precisa se esforçar duas vezes, sabe? Para isso. A gente não pode omitir que isso acontece. A gente não pode omitir. Mas a gente Uhum. tem que estimular cada vez mais essa galera que ele não precisa se esforçar duas vezes, sabe? Que ele ainda é uma exceção da regra, tá? A gente não pode omitir esse papo, mas é importante a gente estimular isso nas pessoas pretas, que ela faz assim, cara, ela tem que fazer assim, cara. Vambora, que ela não deve parar, ela vai passar por inúmeras situações ao longo da vida, mas a gente precisa estimular. Eu procuro sempre estimular as pessoas pretas, assim. Eu já tive inúmeros relatos como esse. Eu também, o meu compadre é professor de geografia, e também na colação dele, ele fez uma homenagem a mim, e ele era garçom. Pô, Uhum. aquilo pra mim foi o máximo, sabe? Meu quando saiu por lá de Nilópolis, sabe? E estudou lá na Rural, se formou em geografia. Pô, velho, cara preto, retinto, velho. E a gente sabe que quanto mais retinto nessa sociedade, mais você é oprimido por ela. Cara, isso pra Uhum. mim foi o máximo. Então é importante, cara. Eu acho que, cara, criança é o primeiro passo para que a gente comece a mudar a questão da sociedade, né? Com Qual o certeza. pensamento crítico que a gente leva para elas. É importante, cara. Eu acho que o profissional de educação física tem um papel fundamental. E eu, pô, fico muito agradecido, né, de trocar com um colega, cara, sobre isso. Não, cara, se começar a ter ideias aqui, você falando da sua experiência, eu falando das Eita, minhas, da quando hora. você falava assim, falando da questão da desvalorização ali da escola, quando usa a educação física, digamos assim, como punição, aí eu penso, cara, eu já passei por isso na escola, já passei por isso com os pequenos, já bati de frente, e a grande questão é, a partir do momento que, quando você vem com uma pessoa com pensamento, digamos assim, eu vou chamar de ignorância, de falta de uma formação em si, mas aconteceu comigo na escola onde eu trabalhei, de a professora querer, não vai para educação física. Então, questionei, olha só, por que não vai para educação física? No intervalo a gente vai bater um papo. Chamei, trouxe alguns artigos, trouxe alguns estudos da importância da questão de você trabalhar a questão do corpo, mas ao mesmo tempo da questão da mente, de fazer com que o aluno ele pense das suas atividades, das suas práticas corporais. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu sempre converso, porque a educação física é uma das atividades mais esperadas da escola. Você pode falar de matemática, português, seja lá o que for, mas sempre quando fala para educação física, todos os alunos vão pensar, cara, educação física é aquele momento que você sair, que eu chamo daquele quadrado, que é a sala de aula, você fica numa cor só, e o nosso corpo ele é expressado, é a nossa linguagem pelo movimento, Sim, então a gente tá doido para fazer isso, tá doido para se mexer, e quando a gente tira o aluno de sala de aula e dá aquela sensação também de liberdade, mas ao mesmo tempo a gente não pode taxar a educação física apenas como aquele conteúdo de práticas esportivas, como por exemplo ficou muito conhecido durante alguns anos que na minha profissão, no meio da profissão, veio que vem mudando, que era a clássica atuação do quadrado mágico, sabe? Que você tinha ali só handball, sim. futebol, vôlei e basquete. A educação física é muito mais do que isso. Danças populares, você tem questão de jogos cooperativos, todos os tipos de atividade na qual você pode transmitir para o seu aluno Sim. que ele possa fazer de forma livre, de forma espontânea. Então, sabe, hoje a educação física está começando a mudar, está saindo um pouquinho desse modelo esportivista, desenvolvimentista, perdão, para ir para uma coisa mais abrangente. Então, cara, eu sou fã dessas novas variações
Eu tive um professor. Para justamente você questione e se posicione. Eu tive um professor na minha formação e falava que a prática é a melhor coisa que tem. Você aprender na prática, né? Eu falo uma coisa que eu falo para você ver como essa questão do engessamento, sabe, da educação física é altamente prejudicial. Eu faço trabalho em alguns projetos. Você viu a molecada da comunidade pula muro, pá, da cambalhota, corporeidade, uma ludicidade, sabe? A molecada não tem medo, pula muro, sobe árvore. É isso. A gente tá engessando as crianças, fazendo ela perder a visão lúdica, a corporeidade. Então, pra mim é o melhor exemplo, cara. Não tem lugar melhor pra você aprender do que ali, cara. Você vê como é que essa criança lida com o pouco que tem, né? E ela vai tirando da cabeça dela a criatividade, que acaba usando a criatividade de formas diferentes de brincar, e com madeira. Eu acho que é uma vivência muito, pra mim, é sempre especial. Por isso que eu até falei pro Júlio que eu adoro ir pra lá, pra conversar, pra ver, sabe, o comportamento, e a gente vê o quanto houve o engessamento. Nós, profissionais, a gente está passando por um processo de evolução, a gente está lendo, a gente está se reconstruindo em relação a isso, e eu acho que as outras áreas, né, da nossa área, educação, precisa também pensar a educação física dessa forma, né, sair um pouquinho desse engessamento, sabe, da sala de aula, aquele quadrado ali, precisa evoluir um pouco em relação a isso. Como você falou, reinvenção é a palavra, digamos assim, é o toque do momento, né? Principalmente nesse período aí de pandemia, nas aulas ainda pelo EAD. Então, quer dizer, o professor que não tem uma mente aberta de se reinventar ou de buscar coisas diferentes, cara, quando chegou nesse novo processo que eu percebo que a evolução, ela é constante, ela sempre vai estar acontecendo. Então, se você não estiver preparado ou motivado em motivar o seu aluno, cara, você acaba ficando, digamos assim, não vou dizer esquecido, mas desanimado com a profissão. Hoje eu me pergunto, até mesmo ainda continuo me perguntando, quando eu vejo alguns professores que chegam na escola e, tipo, não tem aquela vontade de dar aula, não tem, digamos assim, só pega aquela coisa simples, faz a seleção dos melhores e exclui, digamos, que não tem uma prática boa motora. Eu fico imaginando, eu não critico um profissional desse, mas eu fico me perguntando o que aconteceu para um profissional como esse chegar a esse ponto. Sabe, eu sempre tento me questionar assim, o que faltou? Motivação? Será que esse professor, digamos assim, chegou com várias ideias, chegar com várias situações na qual querer transformar, e alguma situação da escola ou alguma situação da vida foi lá e brecou e já desmotivou? Cara, para que eu vou querer bater de frente com um sistema ou com uma situação a qual eu sei que eu posso transmitir, mas eu não tenho a valorização ou do meu ambiente escolar, ou de uma família, ou da comunidade em si, da educação física? Então, para que eu vou querer bater de frente? Sabe, eu sempre fiquei me questionando profissionais que chegavam a esse ponto, que eu acredito que é um profissional que tem esse amor, que eu não vou dizer que ele perdeu, mas que ainda tem esse amor escondido, que nem você já divulgou pela profissão, que nem eu tenho, mas ele não é, digamos assim, estimulado. E isso é importante. Eu não digo isso só na minha área de educação física, eu digo também numa área dos professores de um âmbito geral. Era isso que eu ia falar, porque isso também acontece professores fora da educação física. Educação física. Eu vejo muitos colegas que simplesmente chegam e tá bom, vamos lá, vamos fazer o básico, vamos tocar de lado, e é isso aí, vamos tocar de lado e acabou. Okay. Como dizia minha professora... Fala, pô, mas tu não sabe isso aqui, eu vou ler nada, eu vou ficar estudando nada, tá bom. Como dizia minha professora... O que eu tô passando para eles aqui tá bom. Como dizia minha professora de educação física, vai tacando matéria, e ela sempre falava muito. É por aí. Isso, não podemos esquecer. Não, pode finalizar. Eu só ia finalizar dizendo que não esquecemos que nós temos o prazer dessa profissão e somos ferramentas motivadoras.
Por exemplo, você tem um esporte, você trabalha com ganhar e E perder. transformadora também. Isso, você trabalha com a conquista de uma execução, seja de um movimento, seja de um ganho no jogo, cara. Isso na nossa profissão, cara, é primordial. Então, essa ferramenta de motivação, cara, podemos dizer que é uma das coisas que a gente tem na educação física que algumas disciplinas dificilmente possa vir a trabalhar. Sim, sim, sem dúvida, concordo plenamente. Eu ia só perguntar, então, de toda forma, muito obrigado, Leandro. O convite foi feito porque sei do bom profissional que você é, por esse motivo corri atrás de você. E Valmir, obrigado pela presença. Acrescentou em muito a tua presença aqui, a tua energia, né? 2 professores energéticos passaram energias boas aqui. A gente acorda nesse pique, professor de educação física acorda nesse pique. Com certeza. Parabéns, Leandro, aí. Sucesso, cara. Não. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, meu Deus. Grande abraço, bom final de semana. Para todos nós. Até a próxima.